Olá, alunos, sejam muito bem-vindos para mais essa oportunidade de conhecimento, lógico, da melhor disciplina que existe, ciências. Eu sou a professora Roberta Prestes e se você é aluno do 7º ano da 4ª fase do Avançar, essa aula é para você e hoje o nosso tema vamos lá com a nossa vinheta, o nosso tema hoje são características gerais dos seres vivos. Então, vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre o que é vida, né? Muitas pessoas têm vários conceitos sobre o que é vida, cada um pode ter uma opinião, mas a gente pegou aqui a opinião, o que está escrito nos dicionários, né? Então, vamos lá. Vida pode ser a primeira explicação, modo de viver, conjunto de hábitos. Também pode ser propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Muito bem, esses são os conceitos, são alguns dos conceitos que a gente tem sobre vida. E a gente vai falar sobre essas características que são gerais dos seres vivos. E aí vamos começar. Características gerais dos seres vivos são essas daí: metabolismo, movimento, reatividade, crescimento, reprodução, organização. Todas essas características são de todos os seres vivos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é o metabolismo. E o que seria o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de transformações chamadas também de reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos para obtenção de energia. No interior dos seres vivos, no interior das células. E um exemplo aqui do nosso metabolismo para obtenção de energia é a nossa respiração, né? Troca gasosa, essas trocas gasosas que acontecem ali no pulmão, do gás oxigenado para outro que não está oxigenado, nessa troca de gases é que leva aí a gente ter vida, a respiração, ocorrer reações químicas, ocorrer o metabolismo para que a gente possa ter energia para exercer nossas atividades. Então, um exemplo aí de metabolismo é a respiração, trocas gasosas aí que acontecem nos nossos pulmões e distribuição, né, para o nosso organismo. Outra característica também geral do ser vivo são que muitos seres vivos têm movimentos próprios, mas existem os que são fixos. E aí nessa imagem a gente traz para vocês, da primeira cartela vocês estão vendo aí seres vivos fixos, né? Você tem aí esponjas marítimas, corais, que são seres vivos, mas eles nascem e morrem no mesmo lugar. Eles se fixam aí no substrato, uma pedra, algo assim, e passam toda a vida nesse local. E existem também seres vivos que se movimentam, né? E aí a gente colocou os peixes para exemplificar esse movimento. Outra atividade, outra característica geral dos seres vivos é a reatividade, capacidade de os seres vivos reagirem a estímulos do ambiente. Reparem aí que a gente está trazendo para vocês um exemplo do girassol. O girassol, quando ele nasce, durante o seu desenvolvimento, ele se movimenta sempre em direção ao sol. Então, repare aí no nosso alfa aí, na nossa animação, que a florzinha aí está se desenvolvendo, nascendo, e para onde o sol passa, a florzinha, né, no caso o girassol, não tem esse nome por acaso, ele vai sempre procurando a direção do sol. Então, é uma forma de reagir. Essa característica de reatividade é uma característica que nós, os seres vivos, temos em relação ao ambiente. Nós também temos essa característica. Se nós estivermos num ambiente que está quente, a gente se arruma propriamente para isso. Se a gente vai em outro lugar, a reatividade também é responsável por nos salvar, por detectar situações de perigo, de medo. Então, a reatividade também é uma característica geral dos seres vivos. Ela nos faz reconhecer o ambiente e ter uma reação em resposta a esse estímulo. Outra característica também que nós temos, que são gerais dos seres humanos, é o crescimento, né? Os seres vivos podem aumentar de tamanho em decorrência do aumento do número de suas células
ou no volume celular. E aí a gente tem para configurar para vocês o desenvolvimento de um cachorro, né? Nasce pequenininho. O seu crescimento, o seu número de células vai aumentando, aí você tem aumento de estrutura óssea, de estrutura muscular, de estrutura corpórea. Então, é o crescimento. Essa é também uma característica gerais dos seres vivos. E aí, dentro dessas características, nós temos etapas de crescimento. A gente viu aí do crescimento que vai aí do pequenininho, vai ganhando massa celular e vai se desenvolvendo. Então, a gente passa por essas etapas aqui, ó, nascimento, desenvolvimento, crescimento, reprodução, até chegar à morte. Essas são as etapas de vida de um ser vivo, de todas as espécies. Continuando aí na nossa cartela, a gente trouxe para vocês um exemplo aqui de desenvolvimento. Olha só, é um exemplo do sapinho, desde a forma como ele está ali, ó, quando ele ainda é nos ovos, né? E aí ele vai para a fase de girino e vai desenvolvendo, ó, perdendo cauda, e aí vai até chegar à fase adulta. Então, esse ciclo aqui é também um ciclo de desenvolvimento. Vai do ovo, vai para uma fase de girino, e aí vai crescendo, evoluindo até chegar à sua fase adulta, caracterizando aí o tipo de crescimento. Nossa próxima cartela fala de uma característica geral muito importante, que é a reprodução. Os seres vivos, eles são capazes de gerar descendentes. A reprodução não é necessária para a vida de um indivíduo, mas é ela quem permite a continuidade da vida. Então, não é necessário que um ser vivo seja reprodutor, que ele gere filhos, que ele tenha reprodução. Não é necessidade, não é obrigatório para todos os seres vivos, mas você tem essa característica. Se você quiser deixar descendentes, a reprodução está aí, é uma característica de nós seres vivos. Outra nossa característica é a organização. Do que a gente está falando quando a gente fala de organização? A gente está falando que seres vivos possuem formas e tamanhos definidos em uma estrutura microscópica organizada em células. E aí ele traz para vocês aí alguns exemplos. Olha só, a gente tem aí no primeiro quadrinho, você tem aí bactérias e protozoários, são os tipos raros, unicelulares, né? São feitos alguns por apenas uma célula. Você tem vegetais e você tem aí como exemplo os animais, aí trazendo os gatinhos. Então, são seres vivos, eles possuem formas e tamanhos definidos e uma estrutura microscópica organizada em células. Então, todos os seres vivos são organizados por células, às vezes unicelular, uma única célula forma um ser vivo, e às vezes pluricelulares, como nós, por exemplo, nós humanos. Então, a célula, ela é super importante, ela é considerada a unidade básica da vida. Todo ser vivo ele é composto por células, ainda que seja uma única, né? E no interior das células é que se realiza o metabolismo, que mantém um organismo vivo. Então, vocês estão vendo aí dois tipos de célula, uma célula animal, essa célula azulzinha aí que vocês estão vendo é uma célula animal. A outra que está do lado, aí, com os tons esverdeados, é uma célula vegetal. Então, no interior dessas células é que acontece o metabolismo. São dentro dessas células que há a obtenção de energia para que a gente possa exercer nossas atividades. Não esqueçam, célula, unidade básica da vida. E existem 3 estruturas que elas são características para a formação das células. Vou trazer aí para vocês. Partes de uma célula. A gente viu aí que célula é a unidade básica da vida, tá? E elas possuem partes que são características em todas as células. Membrana plasmática, o citoplasma. A membrana plasmática é a membrana que envolve a célula. O citoplasma é a parte onde você tem um líquido fluido em que ficam as organelas nelas, submersas nela, e o núcleo material genético. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que
Em alguns livros, a gente tem assim, características básicas da célula você vai ter membrana, citoplasma e núcleo. Mas existem algumas células que não possuem núcleo, mas possuem sempre material genético. Então, quando você vê uma questão que unidades básicas, que estruturas básicas das células são membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá ok, tá bom? Porque nem todas as células possuem um núcleo organizado, mas tem sim material genético. Não esqueçam disso. E continuando agora, nós vamos falar sobre os tipos de células, porque não existem só um tipo de célula, existem vários tipos de células, dependendo de onde elas se encontram aí no nosso organismo. E aí eu trago para vocês, olha, tipos de células. A gente está trazendo para vocês aí um neurônio, que é um tipo de célula nervosa, tá bom? E aí, olha, observem como é a estrutura, mas isso aí é uma célula, compõe o nosso tecido nervoso, tá bom? Ao lado nós temos uma célula epidérmica, né? Uma célula da pele, também formada aí por um conjunto aí de células, várias células aí formando a pele. Outro tipo de célula, a gente traz aí a célula muscular. Célula muscular também aí de fibras musculares, né? Quando a gente vê célula muscular, a gente fala de fibras musculares. Então, reparem bem que a célula do tecido nervoso é de um jeito, a célula do tecido muscular é de outro jeito. Ao lado, nós temos aí uma célula adiposa. O que são células adiposas? São células de gordura. Repare aí também que ela tem outro tipo de formato e compõe outra funcionalidade dentro do nosso organismo. Então, não esqueçam, células é a unidade básica da vida. Suas estruturas principais são material genético, citoplasma e membrana plasmática, e também são diferentes dependendo dos sistemas onde elas estão. Se tiver no sistema nervoso, ela tem uma característica, se tiver no tecido muscular, ela também tem uma forma diferente, tá bom? E aí eu trago para vocês duas questões para vocês analisarem e responderem participando no chat para a gente ter interatividade. Vou ler para vocês aí a nossa primeira questão. Muito bem, vamos iniciar a nossa dinâmica local interativa. A nossa primeira questão eu trago para vocês o seguinte: observe as imagens a seguir e indique no seu caderno a qual característica de seres vivos cada uma delas se relaciona. Então, a gente tem aí na letra A um sapo pulando. Que característica gerais dos seres vivos essa imagem representa para você? Na letra B, a gente tem a figura aí de um girassol, né? E aí, a luz solar também. Revejam lá os seus apontamentos, a nossa aula, e qual característica geral corresponde a essa imagem. E na letra C, a gente tem o desenvolvimento aí de uma plantinha, crescendo aí, se desenvolvendo. Então, caracterizem aí, escrevam qual característica vocês acham que essa imagem representa. Na questão 2, tem desenhe no caderno a estrutura presente em todas as células, nomeie-as e indique a função de cada uma. Façam aí o desenho, tirem foto, marquem a gente nas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente está de volta com vocês. Não esqueçam de participar no chat, coloquem a escola de vocês, o município que vocês estão falando e a resposta para que a gente possa falar com todos, tá bom? Até daqui a pouco.
Muito bem, muita participação no chat. Observem que a nossa primeira questão era para você identificar características gerais dos seres vivos, das características que nós vimos na aula, a qual essas imagens remetem a você. Aqui, característica, eu vi que muita gente compreendeu o que a gente queria, respondeu aí no chat, mas teve algumas pessoas que não entenderam direito. Então, prestem bem atenção quando for responder a questão. Leiam o enunciado, fiquem atentos à nossa explicação para responder corretamente, tá bom? Vamos lá na nossa primeira questão. Eu mostrei para vocês aí 3 imagens e disse para vocês o seguinte: observe as imagens a seguir e indique no seu caderno a qual características dos seres vivos cada uma delas se relaciona. Então, na letra A gente tem aí um sapinho pulando, na letra B a gente tem um girassol, né? E na letra C a gente tem aí uma plantinha, começou aí com semente e foi se desenvolvendo. Vamos trazer a resposta aí, vamos ver quem participou conosco nessa atividade interativa. E a gente tem aí, ó, a Ellen, ela respondeu letra A, movimento, letra B, reação, letra C, criação. Vamos ver a outra participação. Felipe respondeu o seguinte: letra A, movimento, B, reação e C, crescimento. Ainda coloquei aí, fala meu nome, a gente sabe seu nome aí, tá aí no seu login, não precisa pedir, tá bom? Vamos para a próxima questão. A Emily, para a próxima participação, na verdade, a Emily colocou aí letra A, movimento, letra B, direção, letra C, criação. Ok, vamos lá. A outra aluna colocou assim, a Raíssa, do Colégio Militar da Polícia Militar, respondeu o seguinte: letra A, movimento, B, criação e direção. Ou não, acho que foi B, direção e C, criação. Ficou aí, mas a Raíssa participou, a gente conseguiu compreender aí a mensagem da Raíssa. Temos outra participação? Vamos ver se tem. Se não tiver outra participação, nós vamos aí para a nossa... tem outra participação aqui. Yuki respondeu letra A, movimento, B, reação, letra C, crescimento. Muito bem. E aí essas foram nossas participações. Tivemos outra. Eu vi aqui no chat que tinha gente do município de Humaitá participando. Muito bem, respondam aí de acordo com o que a gente está perguntando, para que vocês possam aparecer aqui, que a gente possa interagir com vocês também, tá bom? Então, vamos lá à nossa correção, da questão 1. O que essas imagens, qual é a característica que essas imagens trazem para você? Então, vamos lá para a resposta. Letra A é a característica de movimento, né? A gente viu aí que é uma característica de movimento dos seres vivos. Alguns seres vivos passam toda a sua vida em um mesmo local, mas uma outra parte também se movimenta. Então, essa imagem aí do sapinho pulando remete à característica aí de movimento. A letra B, reatividade. A gente usou até o mesmo exemplo da aula, né? Um girassol que durante o seu desenvolvimento procura a direção do sol. Então, aí, reagindo aos estímulos do ambiente, a gente tem aí a característica de reatividade. E a letra C estava muito claro, né, gente? Uma plantinha aí, quem nunca fez a experiência do feijão em casa, né? Colocou lá o feijão e ficou esperando o seu desenvolvimento. Então, aí, essa característica aí, a letra C, era a característica de crescimento. Então, movimento, reatividade e crescimento eram as respostas aí da nossa questão 1. Vamos lá. Questão 2, né? Desenhe no caderno estrutura presente em todas as células no mês e identifique a função de cada uma. Então, olha só, se você fez um desenho legal, tira foto, marca a gente no Instagram para a gente divulgar aqui a obra de vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho
como é que é mais ou menos esse desenho pode estar parecido. E aí marca a gente lá para a gente divulgar, coloca lá aula de ciências 7º ano, se você for do 7º ano. Se você for da 4ª fase do avançado, também coloca lá para a gente divulgar vocês aí participando com a gente. Vamos lá para a nossa resposta. Gabarito da questão 2. Então, a gente tem aí, olha, um desenho aí bonitinho da célula animal e era para identificar membrana celular, citoplasma, né, e núcleo. A célula animal, ela possui núcleo. Dentro do núcleo tem um material genético. E ok, tá certo. Característica, né, geral, estrutura da célula. Você tem que identificar membrana celular, citoplasma e núcleo. Mas no caso de você desenhar uma célula bacteriana, vou desenhar aqui para vocês. Vou desenhar uma célula bacteriana, mais ou menos dessa forma. A célula bacteriana, ela não tem núcleo, mas o material genético dela está dentro, está espalhado aqui no citoplasma dela. Então, também você pode identificar isso como membrana plasmática, né, a membrana da célula. Você pode identificar o citoplasma e você pode identificar aqui, ó, material genético. Então, você pode usar aí tanto uma célula animal para responder, uma célula vegetal, também pode colocar aí uma célula bacteriana. Muito bem, não esqueçam aí de nos marcar. Muito obrigada pela atenção. Foi ótimo estar aqui com vocês. Conhecimento é tudo, não esqueçam e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.